As dinâmicas de apontamento na fazenda costumam demorar muito, mas pelo menos dessa vez não foi 7 horas como foi naquela outra dinâmica, né? Mas também a casa esvaziou de uma forma tão rápida, né? O Black só mostrou o seu lado mais debochado, arrogante e prepotente. Ele não vai mudar nada. Cadê o carinho? Abra sua boca pra cuidar da sua vida. E nem parecia o Black, que minutos antes estava lá na casinha da árvore, chorando porque ele não queria que a Kali fosse pra roça. Eu acho que a gente pode surpreender muita gente aqui ainda. Eu acredito muito nisso, amigo. Na volta que o mundo dá, sabe? E aí, depois ele diz que tá apaixonado e chama ela de amiga. Diz que ela só prejudica ele. E ela lá, toda apaixonadinha por ele. Não há benefício nenhum em estar com a Kali. A Kali, na sua rede social, eu tenho 3 vezes mais seguidor na rede social do que a Kali tem. Depois, foi lá e também fez uma revelação de que ela sempre teve problemas com relacionamentos. Mas ainda assim, ela vai lá e falou de novo do Lucas, tentando revelar mais um segredo dele. Porque o seu Lucas chegou pra mim e disse: ai, amiga, tu acha que vai pegar bem ou mal pra mim? Eu ficando com a jaca aqui dentro, eu disse: se jogue. E no fim da dinâmica, ela ficou toda arrasada porque pegou o mal que ela fez. Afinal, a própria Kali foi quem admitiu que ela se apaixonou por um homem enquanto ela estava comprometida com outro. Não importa, meu amor, eu estava apaixonada por ele. E namorando com outro. E daí? Deu pena dela, sinceramente. Dá pra ver que a Kali realmente precisa de muita terapia e suporte emocional para aprender a lidar com os seus sentimentos e com a autossabotagem. A Jaque e o Tonzão foram os maiores destaques da noite. A Jaque rebateu várias vezes o Black e a Nádia, o Tonzão, fez a mesma coisa. E pra mim, um dos maiores momentos da noite foi a Nádia dizer que o Ilha Record aconteceu no momento em que ela perdeu o seu cachorro e que perder o programa virou um gatilho pra ela e a música das Gêmeas da Lacração. E por votação popular? Perdi. E eu torci pra elas. Mas não doeu em mim a minha perda do Ilha Record. Doeu a perda do meu cachorro. E o Tonzão macetando o Black com poucas palavras sobre fazer VT. Ok, você é muito bom pra fazer VT. Fora isso, mano, esquece. O resumo da dinâmica foi o mais do mesmo. Até porque faltando 23 dias para a final, realmente não tem muita mais coisa que eles possam falar ali. Mas que foi cansativo pra gente que estava acompanhando, foi. Então vamos lá para a dinâmica. Era para falar sobre quem era o craque do jogo e quem era a maior decepção. E quem fosse citado mais vezes como craque do jogo ganhava R$5.000. Só para deixar claro, vamos direto para a decepção, que foi onde as coisas de fato aconteceram. Começou pelo Black. Ele escolheu o Chay como craque do jogo e o Tonzão como decepção. E os motivos para isso foi o que o Tonzão o acusou de trazer coisas de fora do jogo e relembrou que o Tonzão falou que ele seduziu a Kali com ela e ficou debaixo do edredom enquanto ela namorava com outro homem. O Black também falou que o Tonzão quis colocar a Kali como vagabunda e infiel por causa desse bendito edredom aí. Do edredom, na tentativa de colocá-la como uma mulher que estava traindo algum relacionamento lá fora, colocá-la na situação, na posição de vagabunda aqui dentro. E ainda diz que ficar com a Kali não é benéfico para ele e que ele tem 3 vezes mais seguidores do que ela, mesmo sendo famoso há apenas 4 meses. Eu tenho 3 vezes mais seguidor na rede social do que a Kali tem. Nunca me importei com fama, eu sou famoso aqui tem 4, 5 meses, pra mim não faz menor diferença. Só pra esclarecer e ser justo com o Black também, tá? Quem se jogou pra cima dele foi a Kali enquanto ela namorava e o próprio Paiol aconselhou eles se afastarem porque ele disse que não tinha interesse nela. Nesse vídeo aqui, a gente te conta como a Kali forçou a relação com o Black a acontecer. E aí, quando o Chay foi responder o Black, ele falou sobre jogo limpo do Paiol e que o objetivo dele lá no programa era esse. A Jaque se intrometeu e apontou que o Chay vive falando disso, mas é um dos que mais provoca e faz jogo sujo lá. Relembrando que ele foi um dos que incentivou a Kali a contar o tal segredo do Lucas
Lucas, dando a entender que ele também sabia de alguma coisa. Chay, me desculpa, mas depois de você e o seu grupo fazer o que vocês fizeram com o Lucas, você vir com esse discurso, me desculpa. O Chay e a Jaque discutiram por causa disso. Ele perguntou se ele tinha culpa do Lucas ter desistido do programa. A Jaque respondeu que sim, porque eles esgotaram o Lucas e que o jogo do Paiol foi bem sujo em usar algo que o Lucas falou contra ele de uma maneira que falaram, e que o Chay diz que só é responsável pelas atitudes dele. E aí a Jaque diz que o discurso dele é lindo como coach, mas que não funciona no jogo. O seu discurso aí é muito lindo, mas na prática você não faz. Mas vamos lá, eu tenho culpa. Aí a Nádia se meteu, porque ela precisa de uma lasquinha para criar uma narrativa também, e falou pra Jaque parar de se ancorar na Raquel e no Lucas. Ninguém visse isso, com todo o coração do mundo. A resposta do Tonzão pro Black foi a melhor. Você disse que tudo no jogo é válido. E se tudo é válido, eu posso usar e falar o que eu quiser. Tonzão disse ainda que tudo que o Black fez de jogada tá se voltando contra ele. Tudo que você fez de jogada tá vindo contra você. Foi você quem disse que tudo que tá no jogo é válido. Eu achei bem forte, viu? Porque se o Black diz que é válido usar o tal segredo do Lucas, também é válido usarem o ex-relacionamento da Kali no jogo, mesmo que ela não goste. E a Nádia gritou, disse que todos eram um bando de VTZeros enganchados nas histórias dos outros. E pelo menos alguém ali tem alguma história pra contar, né? Porque a Nádia nenhuma história pra contar tem na Fazenda 15. A Márcia veio a seguir e colocou o Rada como craque do jogo e a Kali como decepção, e ela não quis fazer muitos memes ontem. Pro Rada, ela fez um discurso longo que até a edição vai cortar. Mas ela é muito atriz, muito mais do que a própria Nádia ali do lado dela. E pra Kali, ela pediu desculpas por usar o filho da puta, mas pontuou que o Black mesmo disse que isso era uma expressão e que não tem o objetivo de xingar a mãe de ninguém. E disse pra Kali que ela ficou triste porque a Kali insinuou que a Márcia jogou algo da vida do Rada aqui fora pra atacá-lo lá dentro. Quem sabe viu que a Márcia não quis dizer isso. Ela disse que não queria. Mas vocês já sabem que eles vão usar isso para contaminar o ambiente lá outra vez. A Kali disse que aceitava as desculpas da Márcia, mas que não é a primeira vez que a Márcia citava os parentes de outros participantes, lembrando a vez que a Márcia citou o pai da Alícia também, esse blá 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 todo. A Kali também disse para ela que ela estava no quarto e ouviu falarem dela e foi para a sala tirar satisfações sim, e insinuou que a Márcia falava sobre a vida do Rada aqui fora naquele momento. Márcia corrigiu e que isso é o que a Kali achava que ela sabia. E relembrou que o filho da puta é uma expressão, mas que ela levou pro lado da mãe dela e isso não foi legal. Tá ótimo. Quanto ao filho da puta, eu vou avisar pra todo o Brasil. Isso é uma forma, muitas vezes que a gente fala, sua filha da puta, não foi legal porque você levou pro lado da sua mãe. A seguir veio a Jaque. Ela colocou o André como craque do jogo e a Kali como decepção e relembra que as duas erraram na discussão aonde a Kali se jogou no paiol. Tá aí no card esse vídeo. A Jaque também afirmou que ela inverteu as coisas numa dinâmica passada de propósito porque queria mesmo apontar a Kali no intuito das duas falarem e se desculparem. Ela relembra que o Lucas sempre colocou a Kali como prioridade e relembrou que achou falso ela querer dar um abraço nela depois da Galisteu pedir por torcida e ela não torcer. Quando a Adriane perguntou pra quem você torcia e você não bateu palma e você me chamou de canto pra falar pra mim. Ali eu vi que eu não sabia se você era coração, emoção, se você era um grupo. A Kali rebateu a Jaque e afirmou que o que ela falou sobre o Lucas era verdade mesmo e que a verdade dói. E aí ela joga que se fosse só pelo dinheiro, ela sequer teria se aproximado do Lucas, porque ela foi alertada pelos assessores dele de que ele estava cancelado e que o conheceu bebendo lá fora e que na fazenda ele não quis beber para não passar a imagem de uma pessoa ruim. E disse ainda que citou a história do Lucas porque chegou no limite dela. Quando eu citei isso aqui dentro da casa, foi porque eu já cheguei no meu limite. E aí eu pergunto pra vocês, você fala coisas dos outros que confessam pra você quando você chega no seu limite? Não me pareceu uma desculpa plausível a da Kali. Ela disse que o Lucas expôs o seu jogo na cozinha e que ela também tinha o direito de fazer o mesmo, porque a tal história de ser rico e famoso não era segredo. Entre eu e ele, da mesma forma que ele me expôs ali,
Por que eu não posso expor ele também? Ele me expôs. Mas aí foi bem desproporcional, né, Kali? É bem por aí. O Lucas expôs o seu jogo e você vai lá e fala sobre a vida dele aqui fora. Mas como você seguiu o que o Black te ensinou, tudo é válido, então tá certo. Agora aguente as consequências. A Jaque então disse que a Kali era uma amiga da onça e a Kali respondeu que o Lucas jurou por Deus sobre uma mentira e que a resposta veio. Ele, no ao vivo, chegou e jurou por Deus. Nossa, que triste, né? A pessoa ser tão religioso e jurar por Deus algo que é verdade no qual... E aí a Kali acusa a Jaque de ser traidora porque está andando com as pessoas que a Raquel e o Lucas não gostaram e citou a fogueira. Assim, ó, se aproximando de pessoas que meteu o pau na Raquel, que meteu o pau no Lucas. A Jaque diz que ela montou a fogueira para todo mundo que quisesse ir lá e que nada mudou entre ela e os crias que continuam a ser os seus alvos no jogo. A Kali então quis debochar da Jaque, dizendo que a forma da Jaque defender o Lucas era se aliar com quem foi preconceituoso com ele. A Jaque então chamou a Kali de showzinho barato e disse que ela foi a primeira a chutar o Lucas. Eu que sempre dei apoio a ele, abraço! E foi a primeira a fazer assim, ó, pá! A seguir veio o André. Ele colocou como craque do jogo a Jaque e como decepção a Kali. Ela então disse que ele viesse com argumentos, porque senão ele ia levar. Só tem argumentos. Porque na dinâmica lá no Faro você não tem argumento, não. Tem argumentos, porque agora vai ouvir. Ela falou de modo a humilhar o André. E ele entendeu isso e macetou a Kali na classe. O André disse que quando ela entrou no programa, ela era especial e que a proximidade dos dois veio por causa da proximidade dela com o Lucas e com a Jaque, mas que ela foi se transformando e se radicalizando. O André contou que quando o Lucas ganhou o fazendeiro, que era para ele colocar o Sander para catar o cocô do touro. O André foi mais fundo ainda e citou que ela perdeu a luz quando ela se aliou ao paiol e que ela tenta ganhar as coisas no grito. Você vai e usa essa ferramenta que você tem de querer ganhar no grito. A Kali respondeu o André jogando na cara que ela foi acolhê-lo quando a Raquel foi expulsa e que foi no paiol que ela encontrou amor e carinho e que só viu isso na dinâmica onde ela ficou bêbada e ninguém do pôr do sol foi acudi-la. Depois de estar bêbada aqui, caindo, e várias pessoas do outro lado, que era o lado do paiol, ter ido me abraçar, ter ido me aconselhar. A Kali, por favor, não mente. A gente está vendo isso desde setembro. Você sempre quis estar do lado do paiol desde que se encantou com as estratégias do Black e se tornou amiga da Alicia. Só não tinha coragem de fazer isso por causa da Raquel. O André rebateu e disse pra Kali que ele nunca a distratou e que quando a Raquel foi expulsa, ele recebeu o apoio de toda a casa e não apenas dela. Mas eu quero te dizer que todo mundo me abraçou. Como eu abraço todo mundo que perde um companheiro relativo ao seu grupo. A Kali terminou e disse que continua a mesma, porém com novos posicionamentos. Sou a mesma Kali, porém com novos posicionamentos, com uma nova visão dentro do jogo. Ô Kali, se você tem novos posicionamentos, você não é a mesma que antes, tá? Só uma dica. Aí veio a Nádia, a mais chata da noite. Eu juro pra vocês, a Nádia sozinha falou 40 minutos, mesmo com todo mundo reclamando dela. Ela disse que tava com ranço deles mesmo e que ela aguentou muita coisa calada. Aí disse que o Brasil é maior do que um carro de som. Diz que o Brasil é o Japão, é Portugal, é a África e que não se resume a um carro de som que veio estragar o psicológico dele. O Brasil é Japão, é a África, é Portugal e por aí vai. Só lembrando que só estraga o psicológico deles se eles permitirem isso acontecer. Mas é inegável. Nos dois realities que participou, o Black teve informações externas e conseguiu cagar nos dois, só pra deixar claro também. Ela meteu o Black e o Shai no meio da fala dela, sendo que nenhum dos dois eram as suas escolhas de apontamento, mesmo se dizendo decepcionada com o Black. Ele até se levantou pensando que era pra ele ir pra cadeira, mas ela disse que não. E aí meteram o carro de som no meio de novo e a Jaque lembrou que o Black acusou o Lucas de ter enviado a tal mensagem pelos ADMs dele. A Nádia então escolheu a Márcia como craque do jogo e a Jaque como decepção.
Ela chamou a Márcia de sobrevivente, mas foi com a Jaqueline que ela jogou todo o seu ranço, inclusive citando que ela não consegue nem ouvir mais a voz da Jaqueline pela casa. Gente, foi muito chato. Ela disse que se afastou do pôr do sol porque descobriu que ela não era a prioridade deles e que a Jaqueline fez coisa pior com ela. Apontou ainda que a Jaqueline se escora na expulsão da Raquel e do Lucas e manda a Jaque criar sua própria história e meteu até a Daniele Vinicius no meio porque a Jaque shippou a Raquel com o André. Shippando o André com a mulher. Cara, isso é escorar. Antes disso, você estava fazendo o quê? E o André se meteu no meio dessa discussão e disse que isso era uma brincadeira, que ele entrou solteiro no programa assim, mas que a Raquel pediu para pararem de falar disso porque ela não gostava dessas brincadeiras. A Nádia não ligou e chamou a Jaque de escorona. Você é uma escorona. Faz a tua história. Ela também revelou que perdeu o William Record para a Mirella e ainda diz que lembrar do programa lhe dá gatilhos porque na mesma época o seu cachorro tinha morrido. A Jaque disse que ela torcia pelas gêmeas da lacração. Aí a Jaque respondeu a Nádia também com uma resposta bem longa. Ela disse que a Nádia não decide o que ela sente e que ela era amiga da Raquel e que vai falar da Raquel sempre que quiser. E ainda lembrou que a Nádia vivia cobrando lealdade da Raquel e que foi quando a Raquel simplesmente disse para ela caminhar sozinha desde então que ela começou a se voltar contra. E disse ainda que a Nádia não gostava da Raquel e que se incomodou com o brilho dela. Foi bem demorado, gente. Das 4h30 de dinâmica, pelo menos 1h30 foi só pra Nádia e pra Jaqueline. Entendeu? Você não aceita que perdeu pra gêmeas de lacração. Você não aceita que a Raquel tinha brilho e argumento. A seguir veio o WL. Ele colocou a Lili como craque do jogo e o Black como decepção. WL disse que é decepcionante o nível de soberba que o Black alcançou pra dizer que ele tinha certeza que o André ia sair e lembrou que foi o Black quem disse que ele não ia usar nada de fora pra atingir alguém lá dentro. E o Black colocou o André nas minicabras só porque ele poderia sair e seria mais fácil de trocar. Tu tinha certeza que o André ia sair, pô. O Black então respondeu que ele não fez isso e que o WL estava enganado com relação à delegação de funções e que ele ficou triste em ser apontado pelo WL porque eles estavam criando uma boa relação dentro do jogo. A Lili veio a seguir e apontou o Tonzão como craque do jogo e o Black como decepção. Então, tipo, a justificativa dela foi basicamente a mesma do WL e a resposta do Black para ela foi igualmente semelhante. Foi mais do mesmo. Ele disse que ele é tão hipócrita quanto qualquer pessoa ali dentro e que não quis mais posar com as fotos com que ele estava chateado e chamou a Lili de hipócrita por ter apontado que o jogo dele é sujo, porque ele também apontou quem seria o herói ou vilão na casa. Lili diz que ela não deve lealdade ao Black, mas ao seu grupo. Porque a quem o W deve lealdade é a gente, que ele escolheu tá. Após veio o Yuri, que escolheu o WL como craque do jogo e o Black como decepção. Pro Black, ele disse que é muita hipocrisia dizer que ele não depende da internet e não se preocupar em estar cancelado. Em resposta, o Black disse que voltou atrás e disse que ele sim tem medo de estar cancelado aqui fora, mas que ficou famoso há 5 meses e que ele não depende da internet para viver por ter o seu trabalho, mas que depende sim da internet para promover a sua profissão de enfermeiro. Ele também cita que se tivesse medo de ser cancelado, ele não estaria com a Kali. A internet nunca me deu nada hoje, além do que eu já tinha na vida. Black, tu mesmo disse que não gostava de uma série de coisas na Kali. Esse teu discurso não cola. Bem como diria a Márcia, não tá colando. E o Tonzão veio a seguir e botou o André como craque do jogo e o Black como decepção e jogou na cara que quando o jogo do Paiol tá bom, eles viram tigres. Disse ainda que o Black jogou pressão psicológica em cima deles e que ele resistiu por causa do seu controle. Afirma ainda que quando tudo dá errado para os paioleiros, eles viram gatinhos. Você, quando o jogo tá bom pro teu lado, você e teu time do Paiol, quando o jogo tá bom pro lado de vocês são um tigre. Mas quando o jogo vira ao contrário, vocês viram um gatinho. Black então desfez o pedido de desculpas que ele tinha feito pro Tonzão, aponta que o Tonzão tentou colocar a Kali numa posição de vagabunda e infiel para tentar diminuí-la como mulher. Diz ainda que o Tonzão o desrespeitou porque ficou ouvindo atrás da porta enquanto ele estava conversando com o público lá no Kauai. Você acha que realmente é fácil vir aqui,
Então eu desfaço o meu pedido de desculpa pra você. O Tonzão disse que não liga pro que o Black pensa e que ele vai continuar falando e fazendo, e cita ainda que o choque de xereca e outras expressões que o Black aponta como machistas na fala da Jaqueline são comuns nas comunidades. A Jaqueline interveio. E o Black tentou debochar, afirmando que achava bonito a amizade que estava surgindo entre eles dois. Eu acho muito legal ver o surgimento dessa amizade tão próxima, íntima aí que vocês têm. A Jaque afirmou que ela trabalha com humor, que ela conhece e viveu em comunidades e que o Tonzão segue sendo um dos seus alvos. O Rada tentou ser mais objetivo nessa dinâmica, colocou o Chay como craque do jogo e a Jaqueline como decepção. Para ele, era um convite para a Jaque refletir sobre suas ações, já que todos ali são hipócritas. A Nádia disse que ela não era hipócrita. Né? Não, eu não sou falsa, hipócrita é uma pessoa falsa, eu não sou. E aí, ele pede pra Jaque liberar o perdão pro Black, que isso faria bem pra ela, e que ela também trouxe coisas de fora, mas que os demais não bateram o sino por causa disso. A Nádia também tentou se intrometer, disse pra Jaque largar o anjo dela e parar de se escorar no Lucas. A Jaque diz que ela nunca se escorou em ninguém e que nunca deixou de conversar com o Tonzão e que se só aconteceu uma coisa que abalou a relação deles foi a fofoca da que a Simeone ouviu errado. Diz ainda que não tem nenhuma obrigação de pedir desculpas ou perdão pro Black, porque o que ele fez foi baixo. E ainda jogou na cara do Rada que ele acha que pertence ao Paiol, mas que agora ele não tem mais como se sair dessa situação. Entendeu? Então eu acho que muitas vezes você vê as coisas, só que você já tá lá e não tem como sair. Lembrando que o Rada tá sendo sim muito covarde e marionete, porque o que ele mais quer é pular fora do Paiol, mas ele tá com medo de fazer isso. O Black também se meteu e disse que ele não tem nenhuma obrigação de pedir desculpas ou perdoar a Jaqueline e a acusa de se intrometer em sua relação com a Kali. A Jaque diz que os dois se merecem. Entendeu? Mas eu tenho pena, eu tenho pena dos dois. Antes eu tinha dela, agora eu tenho a de você e dela, que se merecem. O Chay elegeu a Kali como craque do jogo e disse que ele discordou da forma como ela terminou o seu relacionamento pelo Kawaii, mas que ela bancou a escolha dela e jogou a Nádia como decepção. A Nádia não deixou o Chay falar. Ela se intrometia em tudo. O Chay falou que a Nádia vive reclamando que não gosta de vitimismo, mas é quem mais apela para o vitimismo. E lembrou que quando ele estava no Paiol, eles tinham que se posicionar numa dinâmica e que ele via que ela não fazia nada de esforço e nada de nenhum esforço para querer subir para a sede. Disse ainda que a casa não persegue ela e que é ela que se coloca nessa posição. Você falou que você não gosta de vitimismo, mas você tem um jeito de se vitimizar ao extremo. Ele também diz que ela é quem mais fala com as câmeras, mas acusa os outros de fazerem isso. E nisso, o Chay não errou em nada, gente. Eu não converso o tempo inteiro. Ah, Brasil, você viu? A Nádia negou que seja vitimismo e que ela tentou se enturmar com todo mundo na casa, mas ninguém quis dar espaço para ela e que ela preferiu ficar sozinha mesmo por conta disso. A Kali foi a última. Ela colocou o Black como craque do jogo e disse que foi a forma como ele a tratou que fez ela se apaixonar. O Black disse que ama a Kali como amiga. Kali colocou o Tonzão como decepção e falou sobre a história dos R$5. E eu juro que até agora eu não entendi aonde ela quis chegar com isso, já que a tal brincadeira não parece que é compartilhada por ele também. Foi uma brincadeira, a gente sempre teve liberdade de brincar um com o outro. A Kali contou a sua história de relacionamentos abusivos e que ela deixava a coisa rolar e acusou o seu ex-namorado de ter sido abusivo com ela. Eu já passei por isso em todos os meus relacionamentos. Ela também conta que só aprendeu a ter amor próprio com o Black e que ela sempre sofreu com dependência emocional. Só que a Kali troca uma dependência emocional por outra e isso é o que o próprio Tonzão já tinha falado para ela antes, embora ele tenha usado a palavra carente. Ela se exaltou quando mencionou que não gostou quando a Jaque e o Tonzão lembraram da história do edredom enquanto ela estava namorando com outro cara. A Jaque diz que o Black foi na casinha da árvore para maldar as coisas entre ela e o André e arrumar uma briga, além de dizer que ela entendia a dor da Kali, mas que quando ela conheceu o ex-namorado dela, ela nunca reclamou de nada dele. Com o seu namorado bem, você nunca falou mal dele pra mim.
O André se meteu e disse pra Kali, pro Black e pra Jaque não citarem essa história porque mesmo entrando solteiro no programa, ele não quer magoar a Daniele Vinicius, quer recomeçar a sua família e que isso não é exemplo porque são situações completamente diferentes. Não existia maldade. Já de você para o Black existia. Você me desculpa. Sabe? Então só um minuto. Tanto é que vocês estão namorando. E foi aí que a Kali assumiu que ela traiu mesmo o ex-namorado e que se apaixonou por outro homem enquanto ela namorava e que ela se deu conta disso porque ela olhava as fotos do ex-namorado e não sentia saudades dele. Não importa, meu amor, eu estava apaixonada por ele. E namorando com outro. E daí? Qual é o problema, querida? Porque você me pediu... O Tonzão respondeu que a casa ficou feliz sim porque o Black tomou uma atitude com ela, mas que o rumo que ela tá tomando tá dando ruim pra ela e que ela chegou no programa exaltando o ex-namorado sim e que isso mudou ao longo do tempo. Só pra lembrar, a Kali fazia questão de chamar o seu ex-namorado de marido. Ela falou isso naquela dinâmica com a Jenny, lembram disso? Aí o Black se meteu e disse que era engraçado as pessoas apontarem que a Kali foi fazer o trato sozinha, mas que ela não era sexo frágil e nem era feita de açúcar. O Black ainda gritou com o Tonzão, mandando ele calar a boca e que ele é um falso e mentiroso. Atropela arrogante é você e soberbo é você, rapaz. Tá falando besteira aí, cara. Black apontou que estar com a Kali tem sido uma dádiva de Deus após ver como as mulheres têm posicionamentos controversos lá dentro da casa. A Jaque se intrometeu, dizendo que era bom pro jogo dele, e ele mandou a Jaque calar a boca. Pra me dar uma pessoa... No seu jogo, né? Pô, você pode calar sua boca que você não está agora no seu momento de falar? No seu jogo. Nesse momento, o Black já tinha deixado cair qualquer máscara de vez. Ele foi o mais mencionado como decepção por praticamente todo mundo, menos os colegas lá do Paiol. A Kali então perdeu a cabeça com a Jaque e ainda ameaçou contar mais alguma coisa do Lucas e diz que ele perguntou pra ela se faria bem ele pedir a Jaque em namoro e que o conselho dela pro Lucas foi apenas pra ele se jogar. A Jaque respondeu dizendo que se não foi verdadeiro pro Lucas, isso é um problema dele e que pra ela tudo que eles viveram foi real sim. E que se ele mentiu, ele vai pagar no futuro. Só te explicar uma coisinha. Se pra ele não foi verdadeiro, já é com ele. Pra mim foi verdadeiro todos os dias. Mas quem ganhou a premiação da noite foi o André, após empatar com o Chay e a Lili ter sido sorteada para dar o prêmio a ele. Após a dinâmica, a coisa ainda ficou um pouquinho quente, mas acalmou em algumas coisas também. A Kali ficou horas pensativa depois da dinâmica. Ela não quis conversar com ninguém no primeiro momento. Aí o Rada foi se explicar e dizer que ele não pode largar o Paiol agora por causa da fidelidade com eles. Fiel e fosse, cara, não tem como eu abandonar agora. Eu entendo isso, não tem como. O Tonzão também pediu pro Chay não usar o termo manada porque ele considera ofensivo e pode soar preconceituoso. O Chay comenta que passou a usar o termo por causa da Raquel e diz que o discurso de comportamento de manada foi ela quem citou. Eu não vou falar malandro. Deu? É isso que você então, quer? Tô falando assim, porque se falar, mas não vai isso não xingar. é xingamento, pra eu mim não é um xingamento. xingo. Então, pra mim Eu não xinguei pra ninguém. mim é um xingamento. Pra mim... Aí a Kali diz pra Nádia que ela não vai mais adiar a sua ida à roça e que é melhor ela ser julgada logo pelo público porque sente que a história do Lucas está sendo um problema pra ela. Ela ainda diz que todo mundo na casa tá se sentindo superior a ela. Tem que lutar até o último momento. Nádia quis saber que história é essa do pôr do sol ser o favorito do público e a Kali conta que eles deduziram isso porque tava indo os crias saindo e depois, com as saídas do Henrique e a Alicia, as coisas foram ficando mais claras para eles. A Jaqueline também foi conversar com o André sobre o que a Kali disse do Lucas de perguntar se seria bom ele formar um casal com ela lá dentro. E o André disse que a Kali tá ressentida e que ela plantou uma maldade com isso. Mais amigos que eu e ele. Não é. Eu entendi. Ela botou uma maldade em cima de uma coisa que não tem. O André também disse para eles não darem mais palco para Nádia. Disse ainda para Jaqueline não se preocupar se ela tem ou não que se desculpar com alguém e que isso é apenas palco. Se ela sentir que deve desculpar, aí ela vai lá e desculpa. Não tem cabimento. Pedir desculpa tem que pedir.
Quem tem que pedir desculpa. O papo mesmo foi mesmo sobre a Nádia procurar coisas de semanas atrás para atacá-los, exatamente porque ela não tem nada de novo para apontar ou falar dele. E lá na baia, Chay diz que vai ser foda se ganhar o jogo quem eles pensam que vai ganhar. E o Radamés lembra que no ano passado ganhou um perfil totalmente diferente. Engraçado que ano passado, é muito engraçado como é que muda, né? Ano passado ganhou um perfil totalmente diferente. Só para lembrar, Jaqueline e Babi são perfis diferentes, mas elas têm trajetórias semelhantes no jogo. Ambas passaram a ser alvo, ambas passaram a ser apontadas pelo jogo dos outros. A diferença é que a Babi era mais classuda e a Jaque não. Mas as duas não são tão diferentes assim nesse perfil de vencedora. O Chay volta a chamar o Tonzão de medroso por só falar do André, da Jaque, do Lucas e da Raquel e querer se apropriar disso. Falou da Jaqueline, do Lucas, do André, da Raquel. Você percebeu isso? Mas o Rada diz que o jogo para eles dois está bem mais complicado. O Rada diz que o Black errou em não ter acompanhado a Kali na chuva e que agora todos vão cair em cima dele por causa disso. O Rada até chegou a dizer que ele via o Chay como campeão, mas que agora não mais. Ele diz que sentiu o mesmo sobre a Kali, mas que isso também mudou. Porque a Kali é típico dos campeões de reality nordestina, que a galera gosta. Percebem que os dois estão entendendo muito bem que o barco do Paiol está prestes a afundar e que eles só estão ali por fidelidade cega ao Black? E depois querem falar dos outros se reposicionarem no jogo. É o que eles querem, mas não vão fazer. O Chay revela que o seu maior medo e a sua maior decepção seria ver a Márcia na final. O problema, Chay, é que você não decide isso, tá, colega? Foi meu medo a Márcia chegar no final. Eles também falaram do André, que não acreditam que ele possa estar sendo visto como favorito e essas coisas. Foi um papo cheio de medos e ressentimentos que eles têm. E meteram os crias afirmando que os crias jogam como se só eles acreditassem em Deus e que só eles pudessem errar. São eles que têm fé em Deus. São eles que reconhecem erro. Não é bem isso, Chay. Os crias pisaram no freio e fizeram algo que vocês mesmos faziam no começo: entender os sinais do público. A derrocada de vocês foi justamente o poder nas mãos e vocês erraram tudo achando que vocês dominavam o jogo. E a Jaqueline também teve uma crise de ansiedade e não conseguiu dormir durante a madrugada, pelo menos boa parte dela. Pela manhã, sem muitas novidades. A Kali disse para Lili que se aproximou do Paiol desde o começo do programa, especialmente do Black, de quem ela se aproximou logo de cara. E voltou a repetir que ela não sentia lealdade vinda do pôr do sol e que o Black foi quem alertou a ela sobre os colegas do então grupo. Ela também disse que a sua mudança para o Paiol teve sim a ver com o sentimento dela pelo Black e que ela uniu o útil ao agradável. Aí juntou o útil e o agradável. Sim. Em relação ao Black, com certeza também, né? Ao despertar mais ainda o meu sentimento por ele, era óbvio que... Black depois foi conversar com ela, falando que todos devem reclamar dele porque ele não foi lá ajudar ninguém enquanto ele foi fazendeiro e que ele largou todo mundo ali, mas que ele também não liga mais. E disse que a Jaqueline levou a brincadeira da camisinha pro outro lado e que se aproveitou para criar uma narrativa em cima dele. Botou e eu respondi a ela. Aí ela começou a levar isso para um outro lado que não tem nada a ver. Black, por favor, né? Para, tá feio. Não tem outra interpretação do que você fez com a camisinha. Você é que tá tentando criar uma narrativa em cima dessa história porque você viu que a coisa pegou mal pra caramba pra você. E aí ele voltou a explicar sobre o que ele quis dizer de não depender da internet, uma repetição chata da mesma coisa que a gente já falou. Volta aí no vídeo que tá a mesma coisa. O Black tá chato. Ele chamou todo mundo que apontou a Kali de hipócritas porque disseram que ela perdeu a luz. E bom, na quinta ele vai descobrir que a coisa não é bem assim, né? Ele foi desafiar o público, ele vai ter a sua resposta. Só se prepara que talvez ela seja bem dolorida. A conversa dele com a Kali é muito repetitiva e muito chata. Ele diz que o Tonzão é quem tá querendo emplacar em cima dela uma narrativa, apontando a Kali como se ela fosse uma vagabunda. Cara, você tá sendo colocada numa posição, cara, de vagabunda mesmo. Quem tá afirmando isso da Kali é você, Black. O Tonzão e a Jaque em nenhum momento
falaram que a Kali era vagabunda. Aliás, apontaram apenas que o comportamento dela com o Black era inadequado até o ponto que ela terminou com o namorado. E só. Ele também relembrou a briga que ele teve com a Bruna lá no BBB e se disse injustiçado lá porque ele foi apontado e não pôde se defender. Mas admite que ele falava mal da Larissa por ela voltar do jogo brifada e que isso era injusto. Duas pessoas que saíram do jogo, voltaram pro jogo, com informações, sabiam coisa que estava correndo lá de fora, então acabou com o jogo, na minha opinião, aquilo ali. Na mesma época, eu disse aqui no Faropop que a repescagem era injusta sim. Mas se o Brasil colocou a Larissa de volta, então segue o jogo. Se o Black não gostou, isso é problema dele. Aliás, a Bruna mesma jogou isso na cara dele lá. Se a Larissa voltou, foi porque o Brasil escolheu dela voltar. Exatamente. Se ela não saiu, você aceita que dói menos a Larissa ter voltado. Daí, ele diz que não sabe se os dois vão continuar juntos aqui fora, porque ambos têm vidas e caminhos diferentes. Ele já abriu a brecha para dizer que os dois não vão dar certo aqui fora. Após essa conversa, a Kali foi conversar com a Nádia e disse para ela que a puxará da baia. A Nádia também jogou na cara da Kali que ela não suporta o Black, mas diz pra Kali fazer o que o coração dela mandar. Se chegar a esse ponto de eu ter que tomar essa atitude lá, você não ser pega de surpresa. Há de me puxar. Eles falam que o Pôr do Sol tá se achando o campeão do jogo, as mesmas coisas de sempre. Tá chato, gente, já tá chato. E os crias se reuniram para definir as estratégias para a roça. E várias críticas ao Black e a Kali. Eles dizem que a Kali não admite que ela estava carente porque ela perdeu a luz e o brilho dela ao se envolver com o paiol. Que perdeu o brilho, mano. É notório que ela perdeu o brilho, perdeu aquele bagulho que hoje até os gritos dela já é chato. E o Tonzão diz que a Kali o colocou no lugar de machista e escroto apenas porque ela queria entrar no relacionamento com o Black enquanto ela estava com outro. Isso não é machismo, gente. Ele apenas apontou que era inadequado o comportamento dela nessa situação. Porque ela tá querendo ter um outro relacionamento. Querendo ter uma vida de relacionamento duplo, então como? Me botou nesse lugar. E a Lili diz que o Rada é o próximo que vai sobrar no Resta 1 e que ele parece que não quer mesmo estar com o paiol, pois não concorda com as atitudes deles. Tô vendo indo por um caminho que no pau, vou tentando alertar. Muitas coisas eu não discordo, mas pô... E a Jaqueline se estressou com o Black, que foi varrer o chão pra incomodá-la. O André disse pra ela não ligar pra isso e que ele só tá fazendo o que ele faz porque o jogo dele tá caindo. No respeito, tá vendo que eu e os outros pessoal estão descansando, estão dormindo? Quem foi varrer? A porra do Black. O jogo do Black caiu tanto que a próxima estratégia que ele armou vai acabar eliminando a Kali do programa. Mas como ele bancou e dobrou a aposta, só não vale chorar depois, tá?